Como os narcisistas, né, conquistam suas vítimas? O interessante é que o ser humano ele é totalmente estético, tá? Interessante que a palavra estético ela vem do grego aesthesis, que significa sensação, ou seja, o ser humano ele sempre julgará, né, a realidade conforme as sensações que ele tem da mesma. Ou seja, se o ser humano está perto demais de algum elemento, vamos dizer assim, o fogo, ele se queima, né? Um típico dia de frio, vamos dar uma situação hipotética. Em época de frio, se o ser humano ficar perto demais do fogo, ele pode se queimar, tá? Então, se ele ficar demasiado distante, ele vai sentir o que? Frio em excesso. Então, a sensação, a estesis, ela denomina qual é a sensação ideal que o ser humano tem, né, do real, de acordo com as suas experiências. Aristóteles ele diz uma frase seguinte, que não há nada que esteja no intelecto sem antes o ser humano não ter, né, experimentado pelas sensações primeiro. Então, nós sempre temos o juízo das relações, tá? Mediante a experiência, mediante a empiria que temos das mesmas. Mas o interessante quando falamos acerca do comportamento humano, né? O narcisista, quando vai encantar a pessoa, o que ele faz? Ele sempre aparece de uma forma totalmente encantadora e fantástica. É uma espécie de... Por isso que a palavra encantadora, ela vem de encanto, aquilo que enfeitiça, tá? Então, o narcisista ou o sabotador, ele sempre vai utilizar daquilo que você gosta para poder te encantar. Então, quando a pessoa entra em um processo de encanto, vamos dizer assim, a pessoa ela perde totalmente o seu juízo de valor. Então, ela vai aferindo valores à realidade, aos comportamentos, mediante as sensações que ela tem da mesma, tá? Então, mediante essas sensações, ela vai colocar sentido. Então, vemos que o ser humano ele é totalmente emocional. Então, todo o sentido que ele vai colocar na realidade, principalmente o Brasil, tá? Principalmente o brasileiro. Então, conforme todos os valores que ele vai colocando à realidade, vai ser de caráter puramente emocional, né? O brasileiro ele tem o costume de julgar, tá bom? A realidade meramente as situações, né? Ou seja, o que ele sente mediante determinadas situações. As pessoas não falam aquilo que pensam, mas falam aquilo que sente. Então, quando uma pessoa é totalmente encantada ou, né, ludibriada por um chantageador, que a princípio a pessoa não percebe, ela vai ficar totalmente encantada, porque a pessoa que visa lhe enganar, ela sempre vai dar para você aquilo que você deseja. Ele nunca vai falar a sua intenção, na verdade. Então, o seu universo é totalmente, vamos dizer assim, mítico, encantador, feérico, sabe? É algo tudo que lhe faz sentir bem. Então, a característica do narcisista é fazer você se sentir bem a princípio, tá? Então, com isso, ele vai criar o quê? Uma conotação de que a sua alma é gêmea, a dele, né? Ou seja, duas almas iguais com o mesmo propósito. Por quê? Porque quando você conversa com um narcisista, vamos dizer assim, o narcisista vai conseguir mapear os seus desejos, seus sonhos e suas aspirações. Por quê? Porque a pessoa nunca fala aquilo que pensa, a pessoa fala aquilo que sente, e as pessoas atribuem ao sentir as sensações como se fossem de caráter intelectivo, mas na verdade não é. A pessoa apenas está falando aquilo que ela sente. Depois de um certo tempo que a pessoa vai perceber, se ela gravar, por exemplo, a sua conversa, ela não percebe que falou tal frase ou disse algo que não gostaria de dizer. Então, a conversa, vamos dizer assim, entre aspas, é uma espécie de vômito, né?
Por exemplo, a pessoa fala aquilo que sente e joga tudo para fora. E o narcisista, como ele é um bom leitor de comportamento, ele vai mapear, por exemplo, os sonhos, os desejos e as aspirações da pessoa, e ele vai colar nela, né? Como se fosse algo propriamente dele. Mas ele faz isso com a característica de ludibriar, na verdade, enganar a pessoa. E dentro desse aspecto, eles também são totalmente seletivos, ou seja, ele sempre vai selecionar que tipo de pessoa ele vai chantagear emocionalmente. Ele olha, ele tem uma capacidade de olhar uma pessoa para verificar se essa pessoa tem autoestima baixa ou não. Aí você me diz, como isso é possível? Muitas vezes é pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de andar. Você vê que uma pessoa que tem um olhar arrastado, né, que olha demasiado para o chão, um andar trôpego, né, claudicante, cansado, né, ele vê que essa pessoa tem, na verdade, esse tipo de comportamento, tá? Esse tipo de persona, vamos dizer assim, né? É interessante que o narcisista, ele não é um psicanalista por profissão, mas ele é vamos dizer assim, né? Ele seria um psicólogo não por profissão, mas sim por experiência. Então ele sabe com que ele vai se envolver, sabe? Ele sabe que tipo de pessoa ele vai ludibriar, tá bom? Então eles são totalmente seletivos dentro desse aspecto. Interessante que ele também, dentro desse aspecto do engano, da natureza do engano, e faz parte da antropologia do ser humano, a arte, vamos dizer assim, em tese, a arte do engano, porque você só vai ser totalmente enganado por aquilo que você deseja ter. Ninguém vai lhe oferecer algo que você não deseja ter. Então, com isso, você não é enganado. Então, quem tem poucos desejos sofre poucos enganos, poucas ludibriações, tá? Então, ele sempre demonstra para você aquilo que você deseja dele, o narcisista, tá? Porque se você deseja uma pessoa atenciosa, ele vai lhe dar atenção. Se você deseja amor, ele vai lhe dar amor. Se você deseja atenção, ele vai, né, lhe dar atenção. Interessante que dentro desse aspecto ele se faz como se fosse a única pessoa que realmente se importa com você. Então ele sempre vai colocar em xeque, na verdade, as pessoas que convivem com você, dizendo que aquela pessoa não se importa o tanto quanto ele, mas ele faz isso para criar um vínculo emocional. Então, quando ele lhe afasta da sua família, ele cria um vínculo emocional. A partir daí, você já é um joguete na mão dele, porque você vai acreditar que ele é a única pessoa que lhe ama, que lhe entende, né? E que, mediante, né, também os processos de gaslight, né, ele vai perceber que seus juízos de valor estão sempre equivocados e que você não sabe o que quer. Então, como ele te ama, vamos dizer assim, ele sempre vai lhe dar aquilo o que ele quer, fazendo você acreditar que a sua vontade para ser genuína, para ser puro, tem que estar em consonância com a vontade dele. Se você sair da vontade dele, assumindo a sua autonomia, né, você é arrogante, você é narcisista. O interessante é que o narcisista nunca quer a sua autonomia. Ele vai tirar a sua identidade e colocar a dele. Mas uma pessoa não consegue fazer isso. Mas você vai ter resquícios, na verdade, depois desse relacionamento traumático, na verdade, em que todas as pessoas são iguais, em que todos os homens são iguais, todos os homens são narcisistas, todas as mulheres são iguais, todas as mulheres são narcisistas, e não é muito bem assim, porque nós sempre minimizamos o universo macro em detrimento ao micro. Então, se você tem 2, 5, 10, vamos dizer assim, frustrações, você vai, né, inconscientemente colocar todo mundo no mesmo pacote, dizendo que nenhum homem presta ou que nenhuma mulher presta, né? Então você descarta a peculiaridade de cada uma dessas pessoas, as suas características, né? Os seus, vamos dizer, as suas características, o seu caráter e a sua persona, tá? Então o narcisista, na verdade, ele se utiliza, tá bom, dessas táticas, tá bom, para poder ludibriar as pessoas. Então o narcisista, ele sempre
vai usar de determinados elementos para poder conquistar a pessoa, na verdade, para poder desmontá-la existencialmente e fazendo ela ficar somente dependente dele. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Desculpe até ser cansativo falar isso, mas assim, não demora nem 4 ou 5 segundos. Aperte o botão das notificações, ajude o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.